trazer aqui uma história para vocês que aconteceu comigo agora nas férias e para ilustrar um pouquinho, tá, das formas que a gente tem para educar. Essa não é a única, mas é uma das formas que a gente tem para conseguir alguma coisa com a criança, alguma coisa de positivo com a criança. Eu vou explicar o que aconteceu e aí depois eu vou trazendo os pontos, né, que foi trabalhado nisso, tá bom? Teve um dia que a gente estava brincando, né, meus filhos, enfim, os amigos deles, os dois, e o Davi, ele quis sair ali daquele ambiente onde as crianças estavam, as crianças maiores, e quis ir para um outro ambiente, certo? Ele quis sair dali e quis ir para um parquinho de bebezinho ali para ele brincar. Eu falei, Pedro, teu irmão quer ir para lá, mamãe vai para lá, vamos comigo? Ele não quis. Ah, mãe, posso ficar aqui com os meus amigos? Eu falei, pode ficar. Eu falei, eu vou lá e já volto então, né? A gente só não entra na piscina, enfim, fica ali aqui fora só. Ok? Ok. Eu não gosto de deixar ele na piscina se eu não estiver olhando, né, gente? Piscina é uma coisa muito perigosa. A gente tem que estar sempre perto, mesmo que a criança saiba nadar. Meu filho já sabe nadar, mas eu ainda prefiro estar perto. Enfim, e aí eu saí. O Davi ficou brincando no parquinho. De onde eu tava, não tinha acesso às crianças maiores. Eu não conseguia enxergar o que eles estavam fazendo, por exemplo. E aí, coração de mãe é coração de mãe, né? Eu ali cuidando do Davi, o Davi pediu pra fazer xixi, corri levar ele no banheiro. Lá do banheiro, eu falei assim, Davi, vamos ali fora rapidinho que eu quero ver o irmão. Aí ele falou, tá bom, a gente foi. Quando eu cheguei lá, eles estavam todos em rodinha assim, como se estivessem escondendo alguma coisa, perto do gramado, no gramado propriamente dito. E eu falei, o que tá acontecendo ali? E aí cheguei bem devagarinho, né? Quando eu cheguei, eu só parei assim do lado de todo mundo. Um dos meninos estava com aqueles negócios de antigamente que a gente raspava para pegar fogo, eu esqueci o nome daquilo. Que a gente raspava e fazia pegar fogo, sabe? Entre o atrito, ele tava com um negócio daquele, raspando para tentar fazer pegar fogo ali na grama, na folhagem. Ele tava mostrando para os amigos, certo? Olha o perigo, né? Imagina se aquilo pega fogo. Eles estavam ali no meio de gramados, de folhas secas. Podia ter pego fogo ali em volta do espaço onde eles estavam inteiro, enfim. Eu estava ali. E aí eu só parei e fiquei olhando. Quando eles se deram conta, e principalmente o menino, quando ele se deu conta que eu tava ali, na mesma hora ele já levantou, escondeu atrás das costas, né, dele o negócio e falou, ai gente, vamos sair. Aí eu olhei assim e falei, mas desse jeito, eu falei, mas vocês vão sair só porque eu cheguei? Não, pode continuar fazendo. Mostra pra mim o que você tava fazendo também, eu quero ver. Gente, por dentro eu tava assim, aquilo é muito perigoso, mas a criança não tem noção do perigo daquilo, certo? Mas eu falei, mostra pra mim também. E aí ele abaixou, tia? Eu falei, sim, eu tô aqui, eu quero ver. Pode continuar fazendo, não é porque eu cheguei que você precisa parar, pode continuar fazendo. Daí ele falou, então tá bom. Aí ele voltou e continuou acendendo. Continuou. Só que daí ele não tava conseguindo porque tava bastante vento. Então toda vez que saía a faísca, o vento apagava aquilo. Mas eles estavam curiosos para entender como funcionava. Olha como é a cabeça da criança. E aí uma das crianças falou assim, e se a gente pegar papel? Porque se a gente pegar papel, vai dar certo. Então vamos ali embaixo pegar papel. E aí rapidamente eles todos desceram e eu junto. Todos desceram. Um foi no banheiro, pegou um monte de papel, fez um bolinho assim, e o outro colocou ali no chão e foi para acender. Quando ele foi para acender, eu falei assim, espera só um pouquinho. Aí ele olhou para mim assustado. Eu falei, o que vocês estão querendo aprender com isso? Aí ele falou, tia, a gente quer aprender como é que faz fogo. Eu falei, ok. O que vocês precisam para, antes de começar a desenvolver isso, a fazer o fogo funcionar, o que vocês precisam ter para evitar problemas? Aí todo mundo olhou para mim com cara de não tô entendendo nada. Eu falei, o que o fogo faz? O fogo esquenta. O que mais? Queima. Quem já viu a mata pegando fogo? Eu nunca vi, mas já vi na TV. Também já vi na TV. E o que acontece com o fogo? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é ruim.
Depende, né, de onde ele é usado. Por exemplo, um fogo no fogão pra gente fazer uma comida, ele é bom, né, ele ajuda a gente a se alimentar. O fogo num acampamento, por exemplo, com uma fogueira bem estruturada, ele ajuda a gente a se esquentar. Mas o fogo, do jeito que vocês estão fazendo, ele pode ser bom ou pode ser ruim? Pode ser ruim, pode. Por quê? Porque ele pode se alastrar. Uma brincadeirinha pequena pode ser um caos gigante, certo? Então, o que vocês querem entender como é que funciona isso? Sim, Serginha, a gente quer, ok. Então, primeiro, o que apaga o fogo? A água, isso, a água. Então, tem água aqui? Não. O que vocês vão fazer? Vão pegar água. Correram pegar água, foram lá pegar um copo de água. Eu falei, e agora? A hora que acender, o que vocês vão fazer? Apagar, ok. Então, eu vou fazer, certo? Por quê? Eu já sou adulta, eu sei a distância certa do fogo pra mim, né? Vocês estão muito próximos do fogo. Olha o espaço que vocês estão dando entre o papel e vocês. E se esse fogo aumenta? Pode pegar na roupa de alguém, você tá de calça, você tá de chinelo, pode atingir seu chinelo, sua calça. E o fogo, ele alastra muito rápido. O que é alastrar? Ele corre muito rápido. Então, vocês precisam de espaço para não se machucarem, precisam de água. Entenderam? Entendemos. Isso é tarefa para criança? Eles, não. Falei, não, desde que vocês não estejam com um adulto, certo? Vocês vão precisar sempre de um adulto quando vocês quiserem descobrir alguma coisa. Eu olhei para eles e falei assim, a curiosidade não é ruim. Querer entender como funciona o fogo também não é ruim. Só não façam sem um adulto. Porque pode ser doloroso, eu falei. Pode ser doloroso pra vocês, tá? Falei, então vem cá. E aí abaixei e raspei. E aí o que eu fiz assim, e aí fiz uma cabaninha, né? Raspei, pegou fogo no papel. E aí eles ficaram maravilhados. Falei, ó, pegou fogo, o que a gente precisa fazer? E o menino, água. Pegou e tacou água correndo ali, pronto, apagou o fogo e acabou. Eu falei, vocês entenderam? Sim, entendemos. E o que aconteceu aqui? O fogo deu certo. E aí? A gente apagou. Tá certo? Tá certo. Aí abaixei bem na altura do menino e falei assim, você provou pros seus amigos que você consegue fazer fogo? Dele, sim. Você tá se sentindo bem? Dele falou assim, tô. Eu falei, o que você vai escolher fazer com isso agora? Dele, eu vou guardar, tia. Eu falei, e aonde você vai guardar? Dele? Vou guardar lá em casa. E aí, na hora que ele tava saindo pra guardar, chegou uma mãe, né? E aí a mãe falou, o que tá acontecendo? Só que eles estavam tão admirados com o que estava acontecendo, eles falaram, mãe, né? Uma das crianças falou, mãe, a gente acabou de fazer fogo. A mãe deu um grito, o quê? Né? E, coitada, eu não tô julgando, né? Ela estava ali tentando proteger o filho e todas as outras crianças. Mas na mesma hora ela falou, o quê? Você tá fazendo o quê? Pelo amor de Deus, isso é muito perigoso, isso não é pra criança. E começou o sermão, as crianças ficaram com o olho desse tamanho assim. Ela falou assim, já pra cima. Aí já mandou subir na hora, não deixou a criança questionar, não deixou a criança falar nada, pra casa agora. E se eu souber que você tá fazendo isso de novo, se eu souber, você não desce mais. E a criança subiu chateada, né? E aí eu fui com todo jeito, falei, ó, eles estavam curiosos, eu estava aqui, eles não estavam sozinhos, fica tranquila, né? Eu ajudei eles verem como é que funciona, agora ele vai guardar, tenho certeza que isso não vai se repetir. Mas a mãe já estava nervosa, enfim. O que eu quero dizer pra vocês com essa história? Que a gente tem que ter uma sabedoria interna pra lidar com isso. O que é sabedoria interna? Uma autorregulação emocional, certo? Porque o meu instinto, quando eu cheguei e vi aquelas crianças todas em volta de um menino, tentando fazer uma folha, um papel, pegar fogo. O meu instinto foi também chegar e falar assim, o que tá acontecendo aqui? Mas eu respirei fundo e falei assim, olha gente, isso tudo passa em segundos na nossa cabeça. Falei, se eu agir dessa forma, eu vou causar medo. Então eu coloquei em prática tudo que eu ensino pra vocês, certo? E não eram os meus filhos, porque o meu filho estava em volta, mas não era ele que estava acendendo. Mas ele seria prejudicado tanto quanto, enfim, estaria envolvido tanto quanto. Mas se eu tivesse feito isso, eu estaria colocando medo, eles parariam de imediato, mas quem disse que quando eu subisse para minha casa, eles não fariam de novo? Eles não iriam dar um jeito de fazer escondido para que ninguém visse. E olha o perigo, certo? Então, gente, o que eu fiz? Primeiro eu me conectei. Essa é a grande questão, nem sempre a gente se conecta com beijo e abraço, tá? Primeiro eu me conectei. Eu cheguei e falei assim, só olhei, né? Não falei nada. E quando eles estavam levantando pra sair, porque olha a imagem da criança em relação ao adulto.
Repare, olha a imagem que a criança faz em relação ao adulto. Eu só cheguei, eu não manifestei nenhum tipo de reação. Eu só cheguei, na hora eles se espalharam já com aquela cara de putz, sabe? Me ferrei, sabe? Na hora, e aí já estavam fingindo que nada estava acontecendo. E eu não falei nada. Então, olha a imagem que a gente, quanto adulto, passa já aos olhos da criança. De confiança, zero confiança, tá? De medo, aí vem bronca, aí vem punição. Mas quando eu me conectei, não, quero ver, tô aqui também, pode continuar fazendo. Aí a criança se declara, entre aspas, para você. O que isso significa? Ela mostra para você o que está acontecendo. Ela confia em você. Ela expõe a curiosidade, ela expõe o que ela está vivendo. E aí ele mostrou. E aí eu orientei, conduzi, certo? Então, me conectei. Depois que eu me conectei, eu coloquei limites com respeito, ou seja, trouxe consciência. O que causa o fogo? O que vai acontecer se você estivesse acendido? Quais as chances de vocês se machucarem? O que vocês precisam fazer para evitar os problemas? Né? Pode usar o fogo sozinho? Não pode usar o fogo sozinho? Que decisão vocês vão tomar da próxima vez? Entende? Isso é guiar, é orientar, é conduzir as crianças. Porque qual é a chance de eu voltar para minha casa e eles repetirem o processo? Se eles entenderam tudo, se eles entenderam o perigo, se eles buscaram a solução, se eles viram o perigo, porque a hora que pegou fogo, na mesma hora, todos eles água e jogaram água correndo. E aí um deles falou assim, eu não quero mais fazer isso, eu já aprendi, não quero mais fazer isso. Né? Se eles vivenciaram aquilo, né? E se a gente demonstrar uma relação de confiança, claro, eu não sei se esse menino não faria de novo, porque eu não sei qual é a relação dele com os pais dele, né? Mas eu sei que o meu filho não faria de novo, porque eu sei da minha relação com ele. Então, gente, a gente tem que criar uma relação de confiança com a nossa criança, para que quando a gente conseguir conduzir, educar essa criança, ela continue no caminho dessa educação e não decida desviar, porque tem um amigo desviando, por exemplo. Certo? Causar medo na criança, chegar com autoritarismo, chegar já falando que tá tudo errado, só faz a criança parar naquele momento. O que ensinou? Né? Não ensina nada. Então, ali, da forma como foi conduzido, as crianças foram respeitadas pela sua curiosidade, mas refletiram sobre o perigo daquilo, buscaram solução para o problema e tomaram a decisão de não fazer mais. Eles tomaram a decisão. Falei, o que você vai fazer com isso? Eu vou guardar, tia. E aonde você vai guardar? Lá na minha casa. Falei, então pode ir. Então, gente, quando a gente vai educar os filhos, primeiro, sabedoria interna, tá? Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se teu filho tá batendo em alguém e você ficou nervoso. Não importa se teu filho tá fazendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa pegar fogo. Não importa se teu filho tá dando um beijo em outra pessoa. Né? Às vezes as crianças se beijam, crianças. Quantos casos eu pego e os pais falam, o que tá acontecendo aqui? Então, controlem seus instintos. Se conectem primeiro. Oi, tudo bem? O que tá acontecendo aqui? Né? Ah, deixa eu ver também o que vocês estão fazendo. Isso é se conectar, é mostrar interesse pelo que a criança tá fazendo. É se conectar emocionalmente com o cérebro emocional da criança. Emocional com emocional caminham, certo? E aí, você, depois de estar conectado, a hora que você perceber que a criança confia em você, aí você disciplina. Aí você entra em ação. Aí você orienta, guia, educa, mostra o erro, as possibilidades, as consequências. E no final deixa a criança tomar a decisão. Ao invés de a gente falar assim, entendido? Então eu não quero mais você fazendo isso. Porque eu poderia ter falado assim, olha, eu não quero mais ver vocês com isso aqui na mão. Então você pega isso agora e leva lá para sua casa. A criança só levaria porque eu tô dando uma ordem, tá? E culturalmente ela tá entendendo que os adultos ela precisa obedecer o que os adultos dizem. Mas a forma como foi conduzido, ela percebeu, entendeu? Ela tomou a decisão. Não, tia, o que vocês vão fazer da próxima vez? A gente não vai fazer mais. E o que você vai fazer com isso? Eu vou guardar na minha casa. Entende? E, gente, acreditem em mim, não é difícil, tá? É desafiador no início, mas fazendo uma vez, vocês abrem, como se vocês abrissem uma janelinha dentro do cérebro de vocês para conduzir outras e outras e outras e outras vezes. E para tudo, tá? Irmãos brigando, ao invés de chegar assim, pelo amor de Deus, às vezes a gente chega, tá? Não, nessas férias, até eu já cheguei e falei, gente, por favor, né?
Mas na maioria das vezes vamos chegar e vamos tentar entender, gente, o que está acontecendo? Conta pra mim. Vamos nos conectar para depois educar, para depois fazer a criança pensar, entender o que aquilo pode causar e buscar a solução sozinha. Elas são capazes. Sem mencionar que vamos enxergar o lado positivo da reação da criança. Até em brigas tem lado positivo. Elas estão tentando conquistar território. Elas estão tentando se impor. Certo? Então, até em briga tem coisas positivas. Vamos tentar olhar e abstrair isso, né? De uma outra forma, sem ser com agressividade. Tá certo? Tem uma pergunta assim: temos que ajudá-los a desenvolver a consciência neles? Com certeza. Como é que a gente muda? A gente muda se a gente sente dor, medo ou constrangimento. Dor, medo ou constrangimento muda. Dor, medo e constrangimento consciente, a gente muda, certo? Sem a consciência, o medo, só pelo medo, vamos supor. Ah, Gabi, mas quando eu grito, ele sente medo. Ele sente medo do seu grito, ele não sente medo do que ele está fazendo. Então não é consciência da ação, é consciência de quem você é na vida dele. Então ele vai continuar fazendo. Agora, quando ele sente medo, porque ele entendeu o perigo que aquilo pode causar, o dano, trouxe consciência da ação, e aquela ação pode ter gerado medo, dor ou constrangimento na criança, ela vai decidir mudar. A gente confunde porque a gente impõe o medo na criança de uma forma autoritária em relação a nós adultos e não em relação ao que está acontecendo com ela. Porque o medo, ele é protetivo, certo? Se a gente não sentisse medo, gente, a gente faria coisas que colocaria a nossa vida em risco, tá? Por exemplo, a gente não sentisse medo, a gente poderia andar e não ter medo de altura, né? A gente poderia atravessar a rua sem olhar. O medo, ele é protetivo. Só que a gente usa o medo da forma errada. A gente usa o medo na relação familiar para desconectar pai e filho. E não para conectar, trazer a consciência e a criança entender as ações dela. Tá bom? Essa é a grande chave. Conexão com a criança, guia, orientação, para trazer consciência para ela das ações dela e fazê-la buscar a solução para o problema. Ok? É isso que eu queria dizer para vocês. Agora eu preciso ir, tá bom? O dever me chama. Um beijo grande para vocês, uma ótima quinta-feira e a gente se vê na segunda, porque a gente não faz live de sexta-feira, certo? Segunda-feira a gente se vê. Beijo, fui!